Fala galera, tá começando mais um Hangar 18, eu sou Fernando Ribas e aqui ao meu lado, Cristiano Zoucas. E aí, pela primeira vez. Então, se você prefere eu fazendo a abertura, ligue para... Não, sacanagem. você decide. E aí, Zoucas, a gente tem uma novidade essa semana, né? Chegou alguém na Terra aí, uma pessoa nova no planeta Terra. É essa verdade, semana. sim, verdade. Quem é? Carlos Alberto Machado Filho. É isso aí, o filho do nosso Power Ranger branco, né? Nosso terceiro integrante. Isso. Parabéns, papai. Parabéns pra vocês aí, filho do Carlos Alberto e a Manu Machado. Legal. Parabéns, né? Muita saúde pra ele, pra família e pro filho, principalmente. Isso aí. Você está ouvindo Hangar 18. O que mais, Zoucas? A gente tem essa semana muita coisa pra falar, que a gente recebeu muitos e-mails, muitos relatos. O Macaco Branco deu o que falar. Do último. Caraca, é mesmo, né? Muita gente veio falar. E também o relato da nossa amiga Mariana Lixa. Isso. Mas o relato da Mariana Lixa, eu mandei alguns grupos que eu participo de WhatsApp. E o nosso amigo e ouvinte, o Carlos, no grupo Mundo Fantástico, que é um grupo que debate assuntos ufológicos e também sobre projeciologia, viagem astral e tudo mais. O nosso amigo Carlos falou que seria impossível uma pessoa morrer estando numa viagem astral, né? E ele é um cara que estuda isso há muito tempo, então poderia ser uma mentira. Eu tô falando isso porque no episódio passado eu contei uma história que eu li há muito tempo atrás, falando que teve esse caso dessa menina de uns 17, 18 anos que resolveu fazer a viagem astral e resolveu não voltar mais. E quando todo mundo voltou pro corpo, tava lá o corpo dela morto, né? Sem batimento cardíaco. Então ele disse que seria impossível segundo as coisas que ele leu, né? Mas vai saber, né? Vai saber. Realmente, porque são histórias, né? E são histórias a gente nunca sabe se são 100% verídicas ou não. Sim. Ou se o cara escreveu pro livro, né? A fantasia do livro e... pode ser. O cara vendeu... Tipo aquele filme Contato de Quarto Grau, é isso, né? Sim, o cara venderam como uma coisa real que... E não era. Era mas é inspirado em coisas reais, né? Inspirado em contos, coisas que aconteceram. Pode ser. E aí, o que mais? Então, se você quiser ajudar o Hangar a crescer, avalie a gente aí. Lá no Spotify, no Google Play, no Castbox, qualquer que seja a plataforma que você usa para ouvir a gente, se tiver espaço para avaliação, a gente pede encarecidamente que você dê uma avaliação pra gente lá. Não é isso aí, Zoucas? Exatamente. Você está ouvindo Hangar 18. Então vamos seguir aqui, Zoucas. Tem uma listinha aqui, recadinhos da Nave Mãe, não é isso? Da galera que manda afeto pra gente pelas redes sociais, que comenta os episódios e tal. A gente tem uma listinha aqui, dessa vez não é uma lista tão grande igual da semana passada. Vamos lá, Bruno Fernandes, Lucas Bernardes, Natália Machado. A Natália mandou mensagem pra gente pelo Instagram e ela mandou até uma sugestão de pauta legal lá, que é um caso que aconteceu na Rússia, de uma galera que morreu lá. Depois a gente vai pesquisar sobre esse caso. A gente vai falar de Rússia hoje. Vai ter Rússia hoje também no papo. Anderson Paulo, Gustavo Henrique. Aliás, o Gustavo Henrique mandou um e-mail pra gente, a gente já leu, a gente vai responder em algum momento aí. Sim. É que tá começando a ficar complicado, né, Zoucas? Tá muito e-mail. Muita gente mandando e-mail. Começa a contratar gente, pessoal. Precisa montar uma equipe grande aí. E o Fábio Marreta, que mandou um recadinho pra gente aí pelo Instagram. A gente quer agradecer vocês aí, todos os nossos ouvintes que estão com a gente desde o início. E a galera nova que tá chegando também, que tá curtindo o Hangar. Com certeza. É isso aí. A gente também tem que mandar um abraço pro Eduardo, que é o nosso amigo ciclista, né? Nosso ouvinte que tá sempre escutando a gente. Falou que a gente esqueceu de mandar um abraço pra ele, então abraço, Eduardo. E também a gente tem que falar do Amarildo. Isso. O Amarildo... Antes da gente falar do Amarildo, vamos dar um recado aqui. A gente quer pedir desculpa, assim, caso a gente esqueça de alguém. Não é que a gente esqueceu de propósito, não é pra pessoa ficar chateada, porque eu odeio você. Não, sacanagem. Não é isso. É porque, cara, é muita gente falando com a gente o tempo inteiro. Às vezes passa batido. Exatamente. A gente tenta manter isso, porque, assim, como vocês sabem, a gente tem a nossa vida fora do Hangar, né? Eu tenho meu emprego, os Zoucas têm o dele. Então, o Hangar a gente faz nas nossas horas vagas, que são muito, muito poucas, né? Com certeza. E mesmo assim a gente tenta falar com todo mundo, dar atenção pra todo mundo, nem sempre a gente consegue. E aí teve o Amarildo, ele ficou chateado lá, comentou no último post que a gente fez, né? Ele mandou um abraço pra gente lá no Facebook, no episódio retrasado, e a gente acabou esquecendo dele totalmente. Foi mal aí, Amarildo. Ele mandou um e-mail tempo atrás, que é bem legal o e-mail dele, porque ele tem um grupo no Facebook que estuda aquela rádio russa, que é uma rádio misteriosa, e todo mundo... O Assombrado já fez vídeo sobre essa rádio. Sim. O pessoal lá do Mundo Freak também já falou dela, que é a tal da UVB 76, né? Ele fez esse grupo para estudar
com outras pessoas, pra saber a natureza real, né, dessa rádio. Sim. Pelo que eu entendi, parece que eles descobriram que não é nada demais, não é nada desse mundo. Apesar de soar bem sinistra, né? Ele fala o seguinte: não se trata de uma rádio fantasma, não se trata de um dispositivo do fim do mundo, não está relacionado ao HAARP ou então a pesquisas da ionosfera, né? Como se fosse controle da mente humana e tudo mais. Ele tem 100% de certeza que é algo terrestre, terreno, feito pelo homem para o homem. Foi feito uma estação militar que pode ou não servir para fins de espionagem. Ele não tem 100% de certeza sobre isso, mas pode ter a ver com espionagem. Não é a única estação desse tipo, tem outras estações, e nem é a única no mundo. Tem outras estações parecidas com essa, não necessariamente em russo, foi o que eu entendi. Sim. Então, parece que essa rádio, que fica... Parece que eles ficam falando, né? Fica primeiro um marcador, fica pé, pé, e depois fica tipo Dimitri, Lapravinha, Sasha, nanana, e começa a falar vários nomes, Mikhail. Nome em russo, né? Nome em russo. Nome de russo, né? Na verdade, é só uma questão militar. Nome em Ruskomo. Ruskomo. Não sei o que é Ruskomo, não? Não. Ruskomo é a língua russa. Ah, eles falam Ruskomo? É, tipo português, inglês. Ruskomo é russo. Mas eles falam entre eles, tipo, quando eles falam russo, eles falam Ruskomo? É, tipo, sei lá, você é um imigrante, você tá lá no país dele, você vai falar pro cara que você não sabe falar Ruskomo, que é russo. Caraca, eu não sabia disso, não. Eu não sabia disso, não. Mas enfim, a questão toda da rádio, então, que não é nada fora desse mundo, é uma coisa bem terrestre. Então, o Amarildo, ele tem um site que é o priyon.org, que é PRIYOM.org. Eles trabalham desde 2013 estudando essa rádio, essa frequência russa, né? Ruskomo. Ruskomo. Maluco. Может ли вы научить меня русскому? Nossa, tu sabe falar em russo, você? Eu sei, pô. Caramba. Sacanagem, eu não sei, não. É que tem uma menina do meu trabalho que ela é russa. Eu só sei falar spasiba. Você sabe o que eu falei? Spasiba? Não, Você pode me ensinar a falar russo? Ah, legal. Só que em russo. Eu só sei falar spasiba. Porque eu tava vendo aquele Chernobyl, né? Que inclusive tem tudo a ver com... O Colossus falava spasiba. Quem é? Ou do X-Men? Do X-Men, porque ele é russo. Eu não sei se o pessoal que escuta a gente tá vendo, mas esse seriado que Chernobyl é muito bom, muito pesado também. Eu quero assistir, eu não vi ainda. E assim, tem a ver com ufologia também, porque a gente fala de ufologia, a gente fala de radioatividade o tempo todo. Então, nesse seriado mostra bem os efeitos da radioatividade, o que acontece quando você é exposto à radioatividade. Caraca. É bem legal pra ver. Tem uma coisa de paranormal ou é mais científico? Não, é totalmente, assim, histórico, contando o que aconteceu lá em 86, que explodiu o reator e tudo mais. Mas assim, cara, é bem pesado. Você mostra a maquiagem dos atores derretendo lá com a radioatividade. Caraca, deve ser. É bem maneiro. Bem maneiro, assim, maneiro porque é... Bem feito, né? É bem feito, mas é triste, né? Bem produzido, é. Tem, inclusive, uma história que dizem que quando explodiu esse reator, pessoas viram luzes no céu. E dizem que essas luzes que estavam no céu conseguiram diminuir a quantidade de radioatividade naquela hora, naquele momento, bem drasticamente. Ninguém sabe se é verdade, não. São histórias que contam. Então tem esse caso que aconteceu em 86 lá em Chernobyl com os UFOs, né? Com os OVNIs. Se é verdade ou não, ninguém sabe. É bizarro. Então é isso. Um grande abraço aí pro Amarildo. Entra lá no site dele. Procura lá o grupo dele no Facebook. Ele fala também que o nome da estação não é UVB, não. É UZB. UZB? UZB, tá? Que o pessoal entendeu. Como é que fala em errado. Ruskomo? UZB. Enfim. Então é isso. Valeu, Amarildo. Você está ouvindo? E agora, Zoucas, tem um relato aqui do Ricardo, lá de Ubá, que mandou pra gente, né? Minas Gerais. Isso. Bom, vamos escutar aí e depois a gente comenta. Beleza. Fala aí, Ricardo. Fala, galera. Vim aqui dar meu relato. Eu me chamo Ricardo. Eu moro na cidade de Ubá, Minas Gerais. E esse relato, ele aconteceu no ano de 2013, quando eu tinha 14 anos, mais ou menos. Foi num domingo à noite, entre 10 e 11 horas, eu fui dormir. Eu dei boa noite para os meus pais e vim pro meu quarto. Meu quarto, ele dá de frente para o quintal do vizinho, através da janela. E o quintal do vizinho, ele só tem mato, cachorro, sabe? Não tem nada demais assim não. E aí eu deitei e eu percebi
que uma luz muito forte iluminou meu quarto rapidamente. Eu fiquei meio assustado com aquilo, né? Aí eu levantei e abri a janela. Quando eu abri a janela, eu ouvi uma luz muito forte. Tipo, uma luz branca, não tinha nenhum barulho, mas era uma luz branca de alta intensidade, cara. Tava iluminando meu quarto inteiro. Na hora eu fiquei com muito medo. Eu chamei meus pais, eles vieram correndo achando que era alguma coisa. Quando eles vieram aqui pro meu quarto, eles chegaram a ver a luz. Só que assim que eles chegaram, a luz diminuiu de intensidade. Ficou parecendo um farol quando eles chegaram. E essa luz, ela tava vindo de cima pra baixo. E detalhe, o lugar que eu moro aqui não tem prédio muito grande, é cidade pequena. Não tem como ir, sabe? E meus pais são totalmente céticos, mas eu lembro que nesse dia eles ficaram com muito medo. E eu lembro que meu pai, ele falou pra não dormir no meu quarto, pra eu dormir junto com eles, no mesmo quarto, né? E ele até trancou a porta do meu quarto nesse dia. E, enfim, é só isso. Eu não sei o que era essa luz. Foi algo muito estranho, que eu fiquei com medo por umas 2 semanas. E nunca mais voltou a se repetir. E, enfim, é só isso aí, meu relato mesmo. Até a próxima. E aí, Ribas, o que você achou do relato do Ricardo? Cara, me lembrou muito o meu relato de quando eu era criança, que eu comentei lá no episódio piloto, né, do Hangar. Se você não ouviu ainda, vai lá ouvir. Tá aí no nosso feed da sua plataforma preferida. Cara, eu acho muito estranho esses casos de luzes noturnas, né, que iluminam o quarto e tal. É complicado a gente afirmar qualquer coisa, porque não dá pra saber o que é, né? Pode ser alguém com uma lanterna, será? Mas assim, no caso dele, ele fala que ele sabe o que tem atrás da casa dele. Sim. Ele sabe que ele com certeza já viu alguém segurando uma lanterna, não seria isso, né? Eu fico imaginando, tipo, como deve ser assustador você ver. Você tá no seu quarto, você vê fora do seu quarto uma luz dessas gigante no meio do mato lá da sua casa. Sim. Né? O que eu falei, não que eu acho que seja uma lanterna. Sim, eu quero dizer que quem não acredita pode usar achar isso. Essa Vênus, desculpa, né? Vênus chegando perto da Terra. Pô, Vênus é sacanagem. Mas é incrível mesmo, assim. Eu também não teria outra maneira. Eu iria direto pro quarto dos meus pais. Eu não ia dormir mesmo, sozinho. Cara, toda vez que alguém fala esse tipo de coisa, que viu luz vindo da janela, vindo lá de fora da casa, né? Atravessando a janela, primeira coisa que me vem à cabeça é aquela cena do Contatos Imediatos, do garotinho indo pra porta e passando a luz. Sim. Aliás, a gente viu o molequinho do Contatos Imediatos ontem, né? Igualzinho, garotinho. A gente viu no metrô. Mas é realmente incrível, assim. É uma experiência, acho que única, né? Você vê uma coisa que é tão forte, assim, né? E emana uma luz tão forte. E a luz é energia, né? Então você tá sentindo uma energia muito forte ali. E tem o seguinte também, Zoucas. Eu acho que, por exemplo, quando é uma luz que não é algo que a gente conheça, algo normal, vamos dizer assim, normal entre aspas, né? Tipo uma lanterna. Você sabe que é algo diferente, né? É uma coisa que brilha de forma diferente. Sim. Ou tem uma força maior do que... Um dos relatos que a gente escutou muito tempo atrás, que foi até um vídeo que a gente recebeu num hotel fazenda, acho que também foi em Minas Gerais, agora não lembro, mas falando que a luz lembrava a luz de solda, que a luz da solda é uma luz tão forte que você tentar olhar pra ela, você sente até dor na vista, né? Sim. E parece que ela emana tudo em volta fica claro, né? Sim. Tudo em volta fica, tipo, parece que é uma luz diferente. É uma luz diferente. E outra coisa, a gente comenta, assim, sobre esse tipo de coisa, porque, assim, a luz... Vamos viajar na maionese aqui. Vamos supor que seja uma luz de um disco voador, de uma nave alienígena. Essa luz pode ter várias funções, vamos dizer assim. Sim. Tipo, o caso chupa-chupa era uma luz que vinha e chupava o sangue das pessoas, né? Tem outros casos que a luz fazia curva. Ou então a luz entrava pelo telhado da pessoa. Ela atravessava o telhado. Sim. No caso, cristais. Como é que uma luz atravessa uma parede ou então atravessa um telhado? Pois é. E no caso cristais, a luz deu uma porrada no cara. A luz deu uma porrada, mas não queimou. Foi só uma... Exatamente. Tem caso de OVNI que a luz queima a pessoa, né? Sim.
E aí a gente pode até imaginar, será que os círculos ingleses são feitos com luzes? Né? Será que os círculos ingleses são reais? Primeiro tem que começar isso. Exatamente. Não, reais eles são. Eles já estão lá. Será que eles são autênticos? Será que eles são de origem alienígena? Né? Será? Né? Pois é. Primeiro tem que entrar nessa questão aí. Sim. Mas uma vez que seja real, será que são feitos a partir de luz? Mas será que a luz consegue então dobrar mato, dobrar? Porque se a luz consegue atravessar a parede, com certeza se tem a força de dar uma porrada num ser humano e jogar longe. Sim, a gente sabe que hoje em dia amassar mato é mole, né? A gente tem o laser, né? E o laser consegue, por exemplo, queimar um fósforo, queimar... Agora, isso que a gente tá falando aqui, a gente não tá afirmando. A gente tá imaginando como deva ser, porque... Sim. Resumindo, o que a gente está tentando explicar é que o que a gente pensa sobre essas luzes que as pessoas relatam é que não é simplesmente uma luz de uma lanterna que não faz nada, que é só uma luz. Né? É uma luz com outras propriedades. Exatamente. Que consegue... pode ser uma força que emite luz, por exemplo. Né? A gente sabe que tudo que é energia emite essa claridade. Tudo, né? E calor, né, também. E calor, né? Pois é. Então, luz não significa... A luz, na verdade, acho que é só um efeito daquela energia. É só a reação que acontece. Não, um exemplo. O seu celular, quando você tá jogando um joguinho nele e o jogo tá fazendo o celular superaquecer, esse calor que tá vazando do celular é a energia que ele tá desperdiçando. Sim, Ao mesmo tempo ele tá emanando luz da tela, né? Sim. Mas se você esquentar algo muito, isso começa, a brilhar. Se você esquentar muito, sei lá, o ponto de você virar lava... Já entrar em combustão, né? Começa a ficar claro, né? Sim. Mas a gente tá viajando totalmente aqui na maionese, aqui nem... mas é pra isso que a gente tá aqui, né? É tudo especulação sem base científica nenhuma, só pra deixar claro você que tá escutando a gente. Pois é. Mas, de qualquer maneira, o Ricardo viu alguma coisa bem interessante. E uma coisa que me chama atenção... Por exemplo, imagina que você tá deitado no seu quarto e aí tá passando um carro, que nem a gente aqui gravando, às vezes tem um cara que para o carro aqui do lado, à noite. A gente vê uma luz vermelha entrando aqui. Você sabe que é um carro, que é uma luz que tá lá, uma luz vermelha, inofensiva, mas, o cara vê uma luz, o cara sente medo automático, é uma coisa que é inconsciente, eu acho, cara. Mas ele sente medo porque ele não sabe a origem dessa luz. Ele não sabe, porque ele nunca viu, ele não consegue, nada que ele tenha visto na Terra bate com essa visão. Então ele fala assim... Que luz é essa? Peraí, isso não pode ser um drone, isso não é um drone. Mas pode ter algo a mais aí que faz você sentir medo. Você já viu aquele programa do Sci-Fi, Ghost Hunters? Já viu esse programa? Sim. Os caras vão em casas que as pessoas estão relatando que estão vendo fantasma, estão sentindo presença. E aí, em alguns casos, na grande maioria dos casos, os caras chegam lá e, na verdade, tem uma fiação velha na casa que está emitindo uma energia elétrica e o cara sem que as pessoas saibam. E o cara sente o campo eletromagnético. Exato. E essa energia que está saindo dos fios faz o seu cérebro sentir coisas diferentes, como, por exemplo, se sentir observado. Tem uma menina do TED, que eu não vou lembrar o nome dela, que ela o TED Talk, né? Que TED são Talk, aquelas palestras. TED Talk, essas palestras que tem. Isso. Que ela fala que ela estava sentindo depressiva, ela tava sentindo um aperto no peito todo dia e ela tava ouvindo coisas no apartamento dela, sentindo uma depressão muito grande quando estava no apartamento dela. Ela tava achando que o apartamento dela tava amaldiçoado ou com fantasmas, uma coisa que tava, em cima dela, encosto. E aí ela chamou um grupo de Ghostbusters, né? Caça-fantasmas lá nos Estados Unidos. Sim. Que eles tentam ver, não pela visão espírita da coisa, mas que eles tentam perceber o fenômeno como uma coisa bem real, física, material, que acontece. Então eles perceberam que no apartamento dela tava vazando gás, mas muito pouquinho. Esse gás tava afetando ela de uma forma. Todo dia quando ela chegava em casa, ela ficava respirando aquilo, ela sentia a cabeça meio leve, ela sentia estranha, parece pressão baixa, e que ela achou que pudesse ser fantasma, poderia ser uma coisa meio sobrenatural. Né? Porque ela não estava sentindo o cheiro do gás, era muito pouco, mas é um pouco numa quantidade constante durante muito tempo, então começou a afetar o corpo dela. Sim. Começou a afetar a cabeça dela. E ela fala no final do TED que, assim, muitas vezes o que você pode estar achando que é um fantasma tem uma explicação natural que, mesmo que você não veja, né, como no caso de um gás, tá lá, acontece e existe, entendeu? Então, sim. É isso. E a gente conclui que o cérebro humano o cérebro humano tem, assim,
não tem outra palavra, é foda. Sim. A gente vê, eu mesmo já vi tanta coisa que depois eu fiquei, cara, peraí, acho que isso foi da minha cabeça, sabe? Isso pode ter sido porque eu tô estressado, porque eu tô... E eu imagino que pra cada pessoa seja diferente a reação, né? Às vezes tem pessoa que tem algum tipo de resistência a isso e não vê. Ou às vezes é até uma doença, né? Luzes no apartamento, né? Sim. Flash de luz no apartamento. Tem gente que vê flash de luz no apartamento e descobre que talvez tá com um descolamento de retina, né? Sim. Que às vezes é pouquinho, mas é suficiente pra você ver coisas totalmente sobrenaturais, né? Sim. Então, assim, muitas coisas que a gente acha que na verdade, são fenômenos naturais, e mundanos. E é isso. Então, o Ricardo, o que ele viu foi estranho. Mas a gente não pode afirmar que é um disco voador extraterrestre. Sim, é complicado a gente afirmar qualquer coisa. Qualquer coisa. A gente tem que sempre manter um pezinho no ceticismo. Um pé saudável, né? Sim. Um pouquinho de ceticismo sempre faz bem. Mas também não ficar totalmente, né? Falar que foi Vênus, por exemplo. Falar que foi Vênus também é demais, né? Foi uma chuva de meteoro que entrou no quarto do cara. Enfim. Né? Então, valeu, Ricardo. Um grande abraço pra você. Obrigado pelo teu relato aí, Ricardo. Você está ouvindo? Então vamos agora para o nosso assunto principal. Hoje a gente vai falar de UFOs no espaço, os OVNIs no espaço, né? Desde que começou a corrida espacial, lá muito por conta da Guerra Fria, né? Isso. E essa disputa dos Estados Unidos e a Rússia para ver quem mandava o primeiro homem ao espaço e o primeiro homem a pisar na Lua. Isso aí. Desde aquele comecinho lá, já se via coisas estranhas no espaço. A gente tem visto um documentário recente, que até eu falei no último episódio, que é o Unidentified. É difícil falar essa palavra em inglês. Unidentified. Não identificado. Não identificado. E que é com o cara do Blink-182 e o tal do Luiz... Tom DeLonge. E o Luiz Elizondo, que é um cara que trabalhou no Pentágono, ele tinha acesso a coisas bem estranhas, e ele falava que... A gente já comentou aqui, o Tom DeLonge é o baixista do Blink-182. Isso. E o Luiz Elizondo é o cara que trabalhava no Pentágono. E ele fala que, lá nos bastidores, é que esses veículos... que ninguém sabe se é controlado por um ser inteligente ou não, ninguém sabe. Mas que é inteligente porque ele reage, né, aos estímulos, dependendo assim, se você tem um caça, se você tenta pegar ele, o cara, essa luz, esse objeto vai fugir, ou seja, ele tem uma inteligência. E ele fala que, nos bastidores, o pessoal fala que esse tipo de aeronave chama de transmediático, né? Porque é um veículo que consegue tanto voar no céu, quanto na água, ele consegue entrar na água, nadar na água, né? E sair e voltar pro espaço. Então ele consegue em 3 níveis diferentes, né? Vamos dizer 3 mundos diferentes, vamos dizer assim. Né? Por exemplo, nós somos terrenos humanos. diferentes, 3 terrenos, né? Pode se chamar de terreno, no sentido de... Não, mas por exemplo, um carro não anda na água. Sim. A não ser que seja um carro, um veículo anfíbio. Imagina um carro... E um carro não vai pro espaço, basicamente isso. Imagina um carro que é anfíbio e tem um foguete atrás e consegue ir pro espaço. Tipo isso. Então, assim, eles chamam de veículos transmediáticos. Parece que é o que eles falam entre eles no Pentágono. Então, que é muito interessante, né? Você ter uma coisa assim. Você está ouvindo? Mas parece que tudo começou realmente em 12 de abril de 61. Parece que foi o primeiro avistamento que se tem relato no espaço com o soviético Yuri Gagarin, que foi o primeiro cara a ir pro espaço. Foi chamado de cosmonauta, né? Isso. Primeiro russo, né? Primeiro russo. Primeiro homem, na verdade, eu acho. Já se tinha antes a cadela Laika, já tinha ido pro espaço. Yuri Gagarin, ele fez ele ficou em órbita da Terra, né? Na verdade. Isso. Mas é espaço. Sim, é espaço. Já tinha ido a cadela Laika antes, né? Mas foi um teste, né? Ela serviu de cobaia, coitada. Tadinha.
E aí viram que tudo bem, que dava certo, então mandaram o Yuri Gagarin. E ele diz, né nos relatos dele, ele fala que ele avistou, sim, inúmeros objetos luminosos ao redor da sua cápsula. Né? Tudo bem que naquela época não se sabia esse fenômeno que acontece no espaço, que são os cristais de gelo. Né? Como é muito frio, o vidro da aeronave às vezes começa a condensar, começa a cristalizar e às vezes se desprende. E de longe realmente fica uma purpurina voando no espaço. Sim. Pode ser realmente que o Yuri tenha visto cristais de gelo, ou não. Né? O que eu penso sobre isso é assim, na Terra a gente tem muito fenômeno natural que a gente desconhece. Ou que é raro e que a gente só tem catalogado em livro ou em documentário, enfim. Tipo o relâmpago globular, não é uma coisa comum, você não vê. Não é um fenômeno que acontece todo dia, toda hora. Se tem isso na Terra, eu imagino que tenha muita coisa dessa natureza no espaço também, que a gente não conhece ainda. Sim. Tem fenômenos no espaço que realmente são, até hoje, não são muito conhecidos. Tem um negócio que é muito doido que acontece no espaço, que eu já vi vários relatos de astronautas falando isso. Parece que a atmosfera da Terra, em determinados momentos, dependendo do ponto onde você está em relação com a Terra, o ângulo e tudo mais, cria uma espécie de lente de aumento. Então você, do espaço, às vezes consegue ver um caminhão passando, e você consegue identificar que é um caminhão azul. Que isso, cara? De tão mesmo longe. E tem... A gente vai falar um pouco melhor sobre isso daqui a pouco, mas... São fenômenos muito estranhos que acontecem no espaço, que a gente não sabe exatamente o que é. Se tem origem, como a gente está falando agora há pouco, terrena, normal, simples, né? Um fenômeno natural, ou se tem uma coisa a mais aí, né? Sim. Vamos fazer o seguinte, então. Você fala um caso desses, a gente faz por ordem cronológica. Tá? Lembrando só que a gente pegou aqui uma parte de uma matéria da revista UFO. Isso. Né? A gente tá... Foi a nossa fonte de pesquisa. Foi a nossa fonte de pesquisa. Então, se você quiser ler mais, tem muita coisa... Vai no site da bem revista legal, UFO. tem muita coisa bem legal da revista UFO lá falando sobre OVNIs no espaço. Então vamos lá, fala o segundo caso aí. Então, o segundo foi em 7 de agosto de 61, no mesmo ano, né? Foi o major soviético German Titov. Será que é assim que pronuncia o nome dele? Não sei, não importa também, né? Ele filmou vários objetos não identificados enquanto estava em órbita. Eles pareciam que estavam dançando em volta da cápsula. Ele foi o segundo russo a entrar em órbita da Terra depois do Yuri, né? O Yuri foi o primeiro. O que é legal, porque meio que também firma o que o Yuri Gagarin falou, né? Agora, esse foi um pouco mais complexo, porque ele viu os objetos dançando em volta da cápsula. Aí já tem um pouco mais um movimento diferenciado, né? O fenômeno natural não dança, né? Eu acho. Não reflete reações ou... Né? Ele não estaria, assim, na zero gravidade. Se ele consegue brincar e passear para um lado pro outro, porque tem alguma coisa impulsionando ele. Exatamente. Entendeu? É isso. Que nem, por exemplo, o astronauta, quando se desprende, a gente vê muito isso em filme, né? Aquele filme Gravidade, da Sandra Bullock, você vê bem isso. Sim, eles se impulsionam, né? O cara se solta da estação espacial, o cara tá à deriva no espaço. Se ele não tiver... Por exemplo, aquelas mochilas que eles usam, tem um tipo como se fosse um jatinho de ar que vai impulsionando para um lado ou para o outro. Exatamente. E aí o cara consegue controlar. Mas quando não tem esse tipo de propulsão, o cara fica solto. Né? Deve ser uma sensação bizarríssima, né? Com certeza. Você está ouvindo? Bom, em 20 de fevereiro de 62, a bordo da cápsula espacial Mercury, o astronauta americano John Glenn, né, famoso também, ele comunicou à base que estava vendo uma grande bola de fogo que o seguia enquanto orbitava o planeta. E aí já é bem estranho, porque aí você pode falar, às vezes é só um meteorito, né? Mas se seguia ele... O meteorito não segue, né? Ele entraria na órbita, né? Ele pegaria fogo, seria realmente uma visão de uma bola de fogo, mas ele desapareceria porque ele caiu na Terra, né? Sim, exatamente. E você também não pode falar que é um lixo espacial, porque essa época estava começando, a corrida espacial estava começando. O ser humano não estava sujando o espaço. Não, estava limpinho ainda, né? É bem estranho. E aí vamos seguir o próximo aqui, ó, 11 de maio de 62. É engraçado que foi assim, nessa década de 60... Será que porque foi quando começou a corrida espacial? Com certeza. E aí foi, 11 de maio de 62. O piloto da NASA, Joseph A. Walker, ele afirmou que uma das suas tarefas era detectar UFOs. Ele chegou a filmar entre 5 e 6 objetos no mês de abril do mesmo ano.
humana. E os filmes nunca se tornaram públicos. Ou seja, a NASA ainda tem esse material, né? Lembrando que nessa época já se falava em UFO, né? Sim. Lembro que a era moderna dos discos voadores, que o pessoal chama, começou em 47 com Roswell. Sim. Então foi em 72 o pessoal já conhecia bem, né? Sim. Não, e assim, vale a gente comentar, já que a gente tá falando de UFO, né? Por acaso no espaço. Vale a gente salientar, cara, que o governo americano e outras pessoas de peso já afirmaram que os UFOs são reais. Sim. O UFO existe. Não, o governo americano recentemente afirmou isso. Exatamente. Tanto que eles liberaram a Marinha americana mandou reporte de UFO pro presidente Trump agora. Sim. Agora, assim, nas últimas semanas. E eles abriram e falaram assim, até a gente falou sobre essa matéria, sobre essa notícia, aliás, falando que o protocolo para avistamento por parte de pilotos e qualquer outro militar das Forças Armadas americanas mudou. Sim. Agora você pode falar sobre o que você viu sem sofrer nenhum tipo de consequência. Sim. A gente chegou a citar isso em outro episódio aí. Sim. Então, assim, agora qual é a origem? Não se sabe, né? Não sabe se é alienígena ou... Enfim. Sim. Bom, em 24 de maio de 1962, o astronauta Scott Carpenter, a bordo da Mercury 7, informou ao comando terrestre o avistamento de objetos desconhecidos com diversas formas e dimensões. E ele fotografou isso. Né? Bizarro, hein? Agora você reparou que a coisa tá escalando? Tá assim? escalando, né? Começou só com um brilhozinho, uma bolinha, né? Agora tá começando a ter formas diferentes e, sim. Né? E tamanhos diferentes. E mais detalhes, né? Sim. Agora eu imagino como deveria ser a qualidade dessas fotos, né? Porque 62 não tinha GoPro. Não. Né? O próximo aqui, ó, foi 17 de julho de 1962. O Major Robert White, piloto de testes, ele reportou uma formação de UFOs. E ele disse o seguinte: não tive ideia do que poderia ser aquilo. Eram acinzentados e estavam a 10 ou 20 metros de distância. Ou seja, muito perto, né? 20 metros é muito perto, cara. Pô, com certeza. Entre Você 20 10 metros, e 20 você consegue metros. ver detalhes dessa nave, né? Sim. E um padrão que a gente vê nesses casos, que eles reportam, é que tá informação, né, cara? Sim, Meteoro não voa informação, cara. Esse sabe? negócio da formação é assim, tem um espaço perfeito entre eles. Sim. Ou então eles estão em forma de V. Geralmente é forma... E antes que a pessoa comente assim, pô, mas vamos supor que um cometa exploda e os pedaços vão sair juntos. Não cara, estaria perfeitamente alinhado. E assim, esses caras estão reportando isso, vale a gente lembrar que, pô, o cara pra virar um astronauta... Ele tem que estar na sua capacidade física e mental máxima. Exatamente. Né? Treinamento, não só isso, treinamento, disciplina, assim... Total. Impecável, sabe? Comer certinho, dieta balanceada. Exatamente. Né? Ele não é um ser humano comum, sabe? Não é um ser humano igual a gente. Sim, com certeza. Porque você está no espaço demanda uma força, assim, uma coisa que que não é qualquer um. O cara quando tá no espaço, ele vai morrendo aos poucos, mais rápido do que a gente aqui. Sim. O cara a radioatividade é muito alta no espaço. Sim. Parece que a pressão que ele sente no cérebro por conta dele não ter gravidade, o sangue bomba de maneira diferente. Exato. Os músculos atrofiam. Atrofiam. É difícil. Então você tem que estar muito bem pra estar lá em cima. Tanto que os caras, quando chegam na Terra, eles passam por um o cara fica deitado. Ele fica deitado deitado durante um tempo, até ele conseguir ter força pra ficar em pé. Porque ele não tá acostumado de novo com a gravidade da Terra. Então a força da gravidade da Terra pra ele é muito forte. Sim. Ele não consegue levantar, você imagina. Bizarro, cara. Então vamos lá. Em 63, no dia 15 de maio, um dos astronautas da missão Mercury, o Gordon Cooper, que também é bem famoso o nome dele, declarou à estação de rastreamento que estava vendo um objeto esverdeado e brilhante e que se aproximava da sua cápsula. O UFO foi detectado, nesse caso, pelo radar terrestre. Né? Caramba. Tipo, perceberam que tinha uma coisa ali perto dele que não era... Cara, quando a gente ouve esses casos, eu fico imaginando. Porque esses caras ficam em contato o tempo inteiro com a base, né? Uhum. O que as pessoas falam pra eles, assim? Do tipo, cara, fica quieto, não fala nada. Pois é, deixa passar. Deixa passar, porque... Será que eles têm algum código pra isso? Então, parece que tem. Eu não lembro agora qual o código, qual a palavra. Eu lembro que eu vi isso um tempo atrás. E sai tipo um nome tipo assim, Jezebel. É uma coisa assim, estou avistando o Jezebel aqui. Aí o cara não pode continuar o seu curso. Sim. E só simplesmente ignore. Porque quem tem acesso... Hoje em dia, esses áudios a gente consegue escutar até na internet, várias gravações, né? E parece que eles usam siglas diferenciadas para que você que tá escutando não sabe o que é, né? Sim. Então, caso no futuro você venha escutar e você pergunte o que é Jezebel, eles podem falar, não, Jezebel é outra coisa aí, é uma estrela cadente. O cara tá com vontade de ir no banheiro. Tipo isso. Pediu pra voltar pra base pra tipo poder isso. tirar o traje. Tipo isso. Então... É muito fácil, né? Ele não vai falar nunca, tipo, estou vendo um disco voador, né? Sim. Nunca.
Você está ouvindo. Então, pro próximo, vamos lá. O próximo aqui, ó, foi uma mulher, uma astronauta mulher. Foi em 16 de junho de 1963. Ela foi a primeira mulher a realizar uma viagem espacial. Foi a soviética Valentina Tereshkova. Tereshkova. Ela informou ao controle de terra que havia um objeto fazendo acrobacias ao lado de sua nave, a Vostok 6. Olha que bizarro. Fazendo acrobacias, cara. Igual... Você conhece algum meteoro que faz acrobacia? Eu não conheço. Bom, vamos lá. Em 64, em abril de 64, o equipamento da espaçonave Gemini 1, né, em órbita da Terra, localizou por meio do radar presença de 4 objetos próximos à nave. De novo, né? Assim, a gente comenta esses casos, até a gente falou bastante de radar na notícia oficial dos OVNIs. Cara, quando o radar pega o troço perto do objeto... porque é algo físico, né? Alguma coisa... Exatamente, cara. Não é uma parada passando longe, o cara achou que fosse, não é. Ele detecta massas de nuvem muito fortes, sim. né? Tipo chuva, sim. Ou objetos metálicos. Sim. A gente falou sobre isso. Exato. Então, assim, nuvem a gente sabe que não tem no espaço. Logo, é outra coisa. Né? Sim. Não, e assim, esses caras, esses astronautas, como a gente comentou agora há pouco, cara, eles conhecem muita coisa sobre fenômeno natural também, sabe? Porque o cara tá lá no espaço, acontece alguma coisa, o cara precisa saber qual o protocolo, o que ele vai fazer, né? Sim. A ação que ele vai tomar naquela situação. Então o cara conhece muita coisa, mais do que a gente, né? Então vamos lá, o próximo. Foi em 8 de março de 1965. A tripulação da Voskhod 2 informou que foram seguidos por diversos objetos discoides que voavam em alta velocidade. Ele tá bem claro falando discoide, discoide. Né? Não realmente deixou claro qual o formato disso, né? Sim. Agora, em junho do mesmo ano, a Gemini 4, que tinha tripulação formada pelo Edward White, o James McDivitt e entre outras pessoas, avistou um objeto não identificado em forma de charuto com protuberâncias laterais, semelhante a braços. E isso tem vídeo, tem filmagem de vídeo na internet. Que isso, depois você procurar Gemini 4 UFO, você vai ver. Realmente parece tipo 2 patinhas mesmo, assim, como se fosse imagina aquele caranguejo com 2 lá. Uma centopeia? É bem uma centopeia, mas como se fosse um braço muito longo, assim, sabe? Caramba, 2 garrinhas, assim. Lógico que não dá pra ver com detalhes, mas você vê que realmente é uma coisa bem estranha. E é um formato que a gente não conhece aqui, né, na Terra. A gente nunca viu nenhum foguete com 2 garrinhas, né? Sim. E formato de charuto. Você está ouvindo. Então, o próximo foi em 4 de dezembro de 1965. Foi a bordo da Gemini 7. Frank Borman e James Lovell. O James Lovell é bem conhecido também, né? Eles comunicaram à base de Houston um avistamento de um UFO. O objeto se parecia com destroços, mas a tripulação garante que foi um avistamento real. Quando ele fala que parecia com destroços, eu imagino que era algo bem complexo, né? Pode ser, né? Não era uma forma lisa, um discoide, era algo mais... Em 66, o astronauta Mick Collins, na Gemini 10, foram várias expedições da Gemini. A Gemini 10 declarou ter visto e fotografado discos voadores aproximando de sua cápsula. Isso também é uma declaração bizarro, bem forte. Né? Em 12 de setembro de 1966, na Gemini 11, os astronautas Richard Gordon e Charles Conrad foram acompanhados por um UFO a cerca de 10 km de distância. 10 km é bem longe, né, cara? Aí realmente pode ser alguma coisa mais natural, imagino, né? Pode ser um cometa, alguma coisa assim. Em 68, o piloto Walter Schirra, a bordo da Mercury 8, foi o primeiro astronauta a usar o termo Papai Noel. Olha aí que eu tô falando. Aí o código, né? É o código. Eles chamavam de Papai Noel para indicar a presença de UFOs próximos das espaçonaves. Quando o piloto James Lovell também usou a frase por favor, estejam informados de que Papai Noel existe. Ele usa Santa Claus. Santa Claus exists. Era Natal de 1968. Ele fez essa piada, ficou perfeita com a época, né? Em dezembro de 68. Caraca. E poucas pessoas perceberam o sentido oculto naquela declaração. Ou seja, bizarro, ele né? falou, Papai Noel existe, está aqui do lado. Né? Agora, será que ele viu várias luzinhas na frente e uma maior atrás? E aí ele comparou as renas e o Papai Noel? Será? Eu sei que em dezembro também, eles, durante a Apollo 8, enquanto um objeto em forma de discoide se aproximava da nave, instrumentos da bordo da nave pararam de funcionar. Deus Foi me tipo livre. pane técnica não, pane eletrônica, né? Chama.
Pane elétrica. E que é uma coisa que a gente também sabe que acontece muito, né? Sim. Você vê um UFO se aproximando, um OVNI se aproximando, a luz começa a piscar. Pode ser uma sobrecarga de energia, né? O campo eletromagnético que dizem, né? Começa a dar problemas na luz, o carro começa a desligar. E quando esse UFO se distanciou, tudo voltou ao normal. Nossa, imagina o desespero. Imagina o desespero. Porque se o teu carro morre porque tem um OVNI tudo bem, passando, você vai beleza, a pé. né? Agora... Quer dizer, tudo bem não que você pode ser abduzido, né? Mas assim, você pode ir a pé. Agora você tá no espaço, como é que você vai a pé pra casa? Imagina só que desespero. Em julho de 69, durante o primeiro desembarque sobre a Lua, os astronautas da Apollo 11 indagaram a base de Houston, algo que foi ouvido por milhões de pessoas em todo o mundo. E aí eles falaram o seguinte, ó, tá entre aspas: estaremos seguros se não nos comunicarmos com eles? E aí fica a pergunta, né? Quem eram eles? Né? Porque bizarro, né? A gente sabe que na Apollo 11, né? Teve muita coisa, né? Foi na Apollo 11 que eles desceram na Lua, não foi? Isso, isso aí. Foi a primeira expedição para pousar na Lua e andar no solo lunar, né? E os astronautas da Apollo 11 foram Neil Armstrong, que é famosíssimo, né? Michael Collins e o Buzz Aldrin. Sim. Reza a lenda que o Buzz Lightyear é em homenagem ao Buzz Aldrin, né? No dia 20 de julho de 1969, quando os tripulantes da Apollo 11... Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins. Isso. Eles pousaram finalmente na Lua. E ficaram 21 horas lá na Lua, na superfície lunar. Né? Eles falaram para a base o seguinte: atenção aqui, Apollo 11, estou informando a presença de criaturas na superfície do satélite lunar. Temos visitantes. Eles estão aqui. Nossa, e isso foi escutado por milhares de pessoas. Ao mesmo tempo, depois que o Neil Armstrong e o Buzz Aldrin se aposentaram, eles falaram do que eles viram durante essa missão da Apollo 11 e falaram que em volta do Mar de Tranquilidade, né, que é o lugar onde eles pousaram... Inclusive você consegue ver o Mar da Tranquilidade com um telescópio, né, daqui da Terra. Que é um lugar, uma superfície bem lisa, assim, né? Não tem tantas encostas e montanhas, é mais reta. Sim. Mas de certa forma é uma grande cratera. Lá longe, na beirada dessa cratera, eles conseguiam perceber que tinham naves gigantescas posicionadas na direção deles, como se estivesse observando eles. Bizarro. Então eles viram também os tripulantes ao longe e essas naves. E informaram. Isso é muito doido, né? Você imaginar que você tá na Lua, que já não é um lugar totalmente, entre aspas, alienígena, né? Porque não tem nada parecido na Terra. Você tá lá com aquele traje. Você pega uma pedra lunar, traz pra Terra, é uma pedra alienígena. Não deixa de ser. Não é um ser vivo, né? Sim, é um mineral e você tá lá vendo aquilo e você vê essas criaturas e vê esses discos pousados te acompanhando, né? Porque realmente foi um passo grande pra humanidade, né? Como ele mesmo diz. Então é como se eles estivessem acompanhando mais um passo na evolução do ser humano. Isso. Né? Um pequeno passo para um homem e um grande passo para a humanidade. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Columbia, this is Houston, ALS, over. Houston, Columbia, Highgate, over. Roger, the EVA is progressing beautifully. Esses seres acompanhando a gente nessa caminhada aí na evolução, né? É muito doido. Agora, como que isso foi abafado, cara? Ele depois de aposentado que ele parece que começou a falar sobre essas coisas, né? Entendi. Então, mas na época foi transmitido, né, ao vivo? Sim, mas acho que... Será que isso se perdeu nessa transmissão? Ou alguém falou, não fala nada? Pois é, parece que, pelo que eu entendi, parece que passou batido. E ele só foi voltar a falar sobre isso depois de bem mais velho, né? Entendi. E aí o pessoal vai falar o quê? Que ele tá gagá. Não, ele tá velho, tá inventando. Agora, será que existia um delay na época? Na transmissão? Não sei. Que os caras conseguem, caso ele falasse alguma coisa, os caras conseguem recortar? Foi escutado realmente por muita gente, mas pessoas não devem ter... Acharam que pode ter sido qualquer coisa assim, mais uma conversa entre eles, ou um contato entre a base, né? Entendi. Não ficou lá... Ficou meio assim, no ar, né? Não ficou muito claro, né? E aí o próximo, novembro de 69, em meio à missão Apollo 12, o piloto Charles Conrad, ele afirmou, entre aspas aqui, avistamos um objeto que estava estático com relação a nós e parece rolar sobre si mesmo. Nós já o vimos ontem e parece que ele está buscando contato conosco. Olha que bizarro, cara. Dessa vez não aconteceu nada, mas a gente vai ver mais pra frente situações que realmente houveram contato. Como, por exemplo, o 11 de abril de 1970, a espaçonave Apollo 13 foi obrigada a abortar a missão depois que os tripulantes avistaram que
avisaram que estavam sendo perseguidos por um objeto voador não identificado. Momentos depois, uma explosão ocorreu e obrigou essa espaçonave a voltar pra Terra. Eles ficaram realmente com medo. Que isso, cara. Caraca. Assim, eu acho engraçado que esses casos não vêm a público, assim, não é uma coisa que vira notícia, né, cara? Eu não sei se na época teve também, né? Se perdeu. Isso a gente tá falando de 1970, né? Sim. Eu não sei como é que era a mídia naquela época, né? Assim, eu comento bastante isso com os meus amigos, né? Que depois que surgiu a internet, lá em 97, 98, foi quando chegou no Brasil, né? Não quando surgiu. Surgiu na Segunda Guerra Mundial. Mas depois eu não digo nem isso, acho que já existia até no Brasil, mas foi quando ficou mais livre, ficou mais fácil pra todo mundo ter a internet. Não, mas no Brasil começou em 97, 98. Foi quando chegou, né, que era a internet de escada e tal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nessa época, e até hoje em dia com a evolução, cara, acontece um terremoto no Japão, a gente fica sabendo em tempo real, cara, né? E nessa época aqui, acho que não tinha isso, né? As coisas aconteciam, demoravam a chegar no mundo, né? Sim, a informação era... Não tinha site nessa época. A informação era diferente. Via por jornal, por televisão. Exatamente. E muita coisa, provavelmente muita coisa se perdeu nisso, né? Que a comunicação era muito... Além de se perder, também pode se deturpar, né? Às vezes exatamente. O que ele viu foi outra coisa. Era muito limitada, né? Na época. Você está ouvindo? Em 73, Eugene Cernan foi o comandante da missão Apollo 17, a última espaçonave a ser enviada à Lua. Em um artigo do jornal Los Angeles Times, em 73, ele responde sobre seus avistamentos, aí entre aspas, né? Tenho sido perguntado sobre UFOs e tenho dito publicamente o que eu acho e que são alguma coisa que vem de outra civilização. Olha que bizarro, cara. A gente até falou naquele capítulo que a gente fez sobre fakes, que tem um caso que foi... Eu não sei se foi o Apollo 17, agora eu não lembro, que dizem que eles encontraram uma nave, uma espaçonave na Lua, eles entraram na espaçonave e encontraram um corpo que eles chamavam de Mona Lisa. Né? Já vi isso aí. Que depois a gente viu que era fake, porque descobriram que foi um escultor francês que fez e pegaram pra meio que viralizar. Além disso, também tem fotos de cidades na Lua, né? Sim. E a gente já percebeu que essas fotos foram montagens, né? Pegaram uma outra foto, botaram na Lua, fizeram um Photoshop ali e ficou parecendo como se fosse um castelo no meio da Lua. Mas a gente sabe que não existe nenhuma prova cabal assim, exata de que existe uma base extraterrestre lunar. Existe muita especulação, existem fotos... Tem um lado oculto, né? Existem fotos da Lua que você fica, putz, isso é estranho. Tem crateras que tem uma torre no meio. Como é que pode uma cratera ter alguma coisa, uma protuberância no meio? Se a cratera não pode ter nada dentro. É só cratera, né? Exatamente. Pode ter o martelo do Thor lá no meio. No martelo do Thor no meio. Então, o que acontece? Existem essas especulações, mas a gente não sabe exatamente se é real ou não. Pois é. Em 1º de julho de 73, também o mesmo ano, o Gordon Cooper declarou: creio que os UFOs são guiados por seres inteligentes e visitam o nosso planeta há milhares e milhares de anos. Esse é o astronauta Gordon Cooper, que também é bem famoso, né? Pois é, isso me lembra até semana passada encontrei com um amigo, né? Em outra cidade aqui, que a gente viajou. E eu até apresentei o hangar pra ele e ele... falei pra ele ouvir primeiro da notícia oficial dos OVNIs, né? Porque ele nunca ouviu falar da notícia oficial dos OVNIs. E aí ele comentou que ele acha que... Porque assim, ele não acredita em vida fora da Terra. Ele até acredita, mas ele não acha que eles chegaram até aqui. Sim. E aí ele especulou que esses objetos são coisa daqui da Terra mesmo. Pode ser, mas assim, pra mim não faz muito sentido uma coisa que aconteceu lá em 86 ter aquele nível de avanço tecnológico e hoje, em 2019, a gente não tem sinal de chegar perto desse tipo de tecnologia. Assim. Qual o sentido disso? Assim, um veículo que voa na Mach 30 vezes a velocidade de som, ele para. Exato. Para do nada e faz uma curva de 90 graus que mataria um ser humano, né? Explodiria um ser humano, mas parece que eles são... Exatamente. Então, e casa com o que o Gordon Cooper tá falando aqui, né? Pois é. Seria a teoria dos antigos astronautas, do Eric von Däniken, né? Sim. Que acredita que eles estariam aqui antes mesmo do ser humano ser humano, né? Exatamente. Em 79, Maurice Chatelain, chefe do sistema de comunicação da NASA, né, confirmou que o astronauta Neil Armstrong de fato relatou ter visto os UFOs em uma cratera. Foi o que a gente estava falando. Sim. Todos os voos das missões Apollo e Gemini foram seguidos de perto e de longe por espaçonaves de origem extraterrestre. Essa faz o cara da NASA. Né? Sim. Segundo Chatelain, depois que os astronautas informaram de fato os fatos aos controladores, né,
controle de voo da missão, Sim. eles receberam ordens de silêncio absoluto. Tipo, não fale nada. Sim. E aí, reforçando, esse cara foi o cara que recebeu a comunicação do astronauta, cara. Sim. Era o cara que não era o ficava na astronauta, base. era o cara que tava lá embaixo. Exatamente. Né? E aí veio depois vamos calar a boquinha, vamos ficar quietinho, fazer silencinho. Silencinho. Né? Então, assim, cara, é bizarro, Exatamente. né? Em 79, em abril de 79, o cosmonauta russo Viktor Afanasyev, bizarro o nome dele, viu um UFO ir em direção à sua nave. E isso foi logo após o lançamento. E ele falou aqui, tá entre aspas aqui a declaração dele. O objeto tinha 40 metros de comprimento, era largo de um lado, estreito de outro, com aberturas internas. Algumas partes tinham projeções como se fossem pequenas asas, mas ele permaneceu muito perto de nós. Nós o fotografamos e descobrimos que estava aproximadamente 25 metros de distância. Esse negócio de parecer tem asa, dizem que o disco que caiu em Roswell, ele não tinha exatamente um formato de disco clássico, disco voador, mas lembrava mais uma coisa mais ou menos parecida com essa, que era uma coisa meio estreita e tinha uma asa como se fosse uma raia, sabe? Uma raia, formato de raia, uma coisa assim. Não era tipo um formato aerodinâmico, né? Então, o caso da Beth Barney Hill também reportaram que tinha protuberâncias que pareciam asas também, né? Se você não viu, não conhece esse caso, ouve aí, a gente já gravou um episódio sobre ele. Um dos mais clássicos da ufologia, né? Exatamente. Um dos mais conhecidos, né? Agora, esse aqui, cara, 40 metros de comprimento é um negócio gigantesco, cara. É o tamanho de um prédio, a altura de um prédio. 40 metros é um prédio. E, a 25 metros de distância, você vê você tá a 25 metros de distância de um prédio, não é nada. É muito grande, cara. Dá pra ver em nível de detalhes aí, assim, absurdo, né? Sim, com certeza. Você está ouvindo? Agora, em 5 de maio de 81, esse é um dos grandes, assim, né? A tripulação da espaçonave Soyuz T4 observou e iniciou uma troca de informações com passageiros do que seria uma aeronave extraterrestre, né? A nave russa Soyuz T4 abordou, né? Entrou na estação orbital soviética Salyut 6. 2 meses depois que eles passaram lá dentro, fazendo pesquisa e tudo mais, os cosmonautas tiveram contato com um OVNI esférico de 8 metros de diâmetro. Ele foi chegando perto da aeronave, né? E ao ponto que eles conseguiram observar as janelas, né? O que seriam as escotilhas desse UFO. E três seres, que seriam Greys, saíram da aeronave, flutuando, sem nenhum tipo de roupa apropriada, ou capacete, ou aquele cabo que eles carregam, né? Sem nada, flutuando sem nada, na direção deles, da aeronave. O caso foi revelado pelo tenente-general Beregovoy em uma reunião com líderes cientistas e ufólogos soviéticos. E há relatos de que os cosmonautas teriam feito um vídeo de 45 minutos sobre isso. Mas tudo permaneceu em absoluto silêncio, né? Ninguém sabe exatamente mais sobre esse caso, mas foi em 81, no auge da Guerra Fria, a União Soviética, a KGB tentando abafar tudo, e aconteceu isso. Então imagina você, né, tá lá e você vê 3 seres indo perto da sua nave. Caceta, cara, que bizarro, hein? Porque assim, a gente já comentou sobre isso em off, né? A gente tava comentando sobre esse episódio. Cara, você tá na Terra, acontece uma situação dessa, você tem o que fazer, você tem pra onde correr, né? Ou não. Mas assim, você tá numa situação em que você pode fazer alguma coisa. Você pode sair do carro e sair correndo, por exemplo. Agora tu imagina, tu tá dentro de uma estação, num lugar desse, onde não tem pra onde correr, e você vê esses seres chegando você perto. Não tem pra onde correr. Você não sabe o que vai acontecer com você. Você vai ficar em posição fetal e chorar. É isso que você pode fazer. Rolar, se cobrir e esperar o que tiver que acontecer, né? Se essas criaturas quisessem... esperar que quem esteja lá dentro você vai estar cheirando, né? Sejam... nesse caso parecia não ser, né? No caso. Mas tem uma outra... Bizarro, hein? Esse caso é sinistro. Pois é. Tem um outro caso que aconteceu também com o cosmonauta Vladislav Volkov, que até morreu em 71. Isso parece que foi nos anos 60. Ele revelou que ele estava na espaçoonave dele e ele estava tentando colocar em uma estação para se comunicar com a base, né, terrestre. E do seu intercomunicador, né, que eles chamam. Enquanto estava tentando fazer essa comunicação com a base, ele começou a escutar sons estranhos.
ele começou a escutar barulho de bebês chorando. Caraca. Cães latindo, animais, vacas mugindo. E você imagina como deve ser sinistro isso, Nossa, né? cara. Ele não entende porquê, né? Até o dia que ele faleceu, ele não soube explicar por que esses sons. Tô falando aí dos anos 60 ainda. Uhum. A gente... Como é que você escutaria no espaço tais barulhos, né? E ele fala o seguinte: eu acredito que esses sons não sejam desse mundo. Uhum. Porque como é que poderia um som de um bebê chegar à altura que eu estava, né? Tão alto assim. Uhum. Como é que eu conseguiria... Como é que as antenas conseguiriam captar esse som e passar pra mim? Por que eu estava escutando sons de animais e crianças? Muito bizarro. Será que poderia ser algum ser tentando se comunicar com o cara com sons que ele reconheceria, por exemplo? Assim, pensando como um ser desse pensaria, ele não sabe o que é um choro de um bebê, por exemplo, né? Uhum. Ou um cachorro latindo. Pois é. Seria mais ou menos como se a gente escutasse sons de baleia e sons que existem no fundo do mar. Imagina que a baleia... tentasse passar pra baleia de volta aquilo. E a baleia fala, pô, mas eu tava xingando meu amigo aqui, o cara tá mandando isso de volta pra mim. Ou não, até... A gente não sabe, né? Não é isso. Assim, você tenta gravar os sons do fundo do mar e tenta jogar pra baleia. Só que junto com o som da baleia, você vai escutar som de golfinho, você vai escutar sons de, sei lá, de qualquer outras criaturas da água, né? Bizarro, hein? É bem bizarro. Você está ouvindo? E aí, ó, 14 de março de 1984. James Bushley, que era um médico de bordo da missão Space Shuttle, que é a STS-29, avisa atônito ao controle em terra. E aí tá entre aspas aqui a frase dele, ó. Houston, aqui é a Discovery. Temos uma astronave alienígena sob observação. Cara, o cara foi específico, né? Temos uma aeronave alienígena sob observação. Quando o cara fala aeronave alienígena, né? Você não tem mais o que falar, né? Isso, uma aeronave alienígena. E assim, aí eu acho que é outro assunto também. Por exemplo, aqui na Terra a gente confunde nave alienígena com drone, por exemplo, vamos dizer assim. No espaço não tem essa, cara. Não tem um cara de sacanagem que manda uma nave fake com o motor que ele fez, que ele seja engenheiro e bota no espaço. Não é um negócio simples, né? Sim. Ainda mais naquela época, 84, assim. Tipo, e aí? O que pode ser? Você pode conjecturar e falar que era uma nave de outro país. Mas, sei lá, eu acho difícil, né? Pois é. Essas naves que vão pro espaço, que a gente vê daqui da Terra, todas têm mais ou menos a mesma estética, né? Pois é, tem os mesmos formatos. Você consegue identificar muito fácil, né? Você consegue saber que é uma coisa feita por humano, né? Pois é. Aliás, pro cara ter coragem de entrar num negócio daquele, que me parece muito frágil, cara. Tipo, a ISS parece que é um negócio muito frágil. Parece que é feito de papel alumínio, papel celofane e papelão, né? A impressão que me dá, assim, que tudo que vai pro espaço é muito frágil, muito fácil de quebrar, né? E aí essas naves têm essa mesma estética. Naquela época já era, acho que devia ser até mais do que hoje, né? Porque hoje, por exemplo, você vê um Tesla no espaço, né? A SpaceX e outras empresas do setor privado fazendo missões espaciais, né? Mas naquela época não tinha isso, né? Teve uma coisa que aconteceu também em 84 que tem muito a ver com esse outro caso que eu falei aqui da Soyuz T4. Só que dessa vez foi a Salyut 7. Né? A gente até tinha falado da Salyut 6, só que em 84 aconteceu uma coisa também bem parecida. Foi o seguinte: eles eram cosmonautas, experientes e habilidosos, mas aconteceu algo que escapou da sua compreensão. De frente à estação, em frente à estação, repentinamente apareceu uma nuvem de gás enorme, alaranjada, de uma origem desconhecida, que os cosmonautas imediatamente relataram ao Centro de Controle Soviético de Missões. Enquanto um controle em terra analisava esse fato, Salyut 7, né, que é essa base, entrou na nuvem, né, passou por dentro da nuvem, e a tripulação teve uma breve impressão de que a nuvem também entrava dentro da estação, atravessava o metal, eles ficaram realmente envoltos a essa fumaça alaranjada. Todos eles ficaram na hora com uma visão turva. Eles se sentiram meio nauseados, assim. Parece que os sentidos deles começaram a ficar meio, né, estranhos, né? Então, eles correram para as janelas, para as escotilhas, né? Eles acharam que poderiam dali talvez se escapar daquela nuvem. Quando eles correram em direção às janelas da estação, o que viram deixaram eles sem palavras. Fora da base, haviam 7 formas humanoides,
gigantes, mais de 2 metros de altura, Caramba. que podiam ser facilmente observadas no interior da nuvem. A sua ideologia política, né, a fé nos postulados marxistas, nos leninistas, porque eles eram russos, né, não fazia o menor sentido para eles. Então, tudo isso, a fé foi posta à prova nesse momento. Sim, que é o que a gente comenta muito, assim, né? Que se for revelado pra humanidade que existe vida alienígena, cara, vai cair muita convicção, vai cair, né? De tudo que a gente aprendeu até hoje. Então a fé deles se esvaiu na hora, você imagina. Como é que você tá vendo um ser humano gigante fora da base, no espaço, flutuando? Eles estavam acreditando que se tratassem de anjos mesmo. Porque você imagina, né? Você nunca não conseguiria conceber aquela imagem. Sim. Então, para eles achavam que estavam por um momento vendo anjos. E eles falam o seguinte, né? Até o aspas deles fala o seguinte: eram sorrisos de júbilo que nenhum outro ser humano poderia dar daquela forma. 10 minutos se passaram e rapidamente, enquanto o relógio corria, os, entre aspas, anjos desapareceram totalmente, junto com a nuvem. Caramba, cara. A tripulação então experimentou um sentimento de perda, uma tristeza profunda, mas o controle em terra estava exigindo explicações. O que está acontecendo aí, né? Quando um relatório foi transmitido pelos cosmonautas, esse relatório foi imediatamente classificado como ultra secreto. Uma equipe especial subiu até uma equipe com médicos, né? Foram até a bordo dessa nave para averiguar o que estava acontecendo, se eles estavam passando por um tipo de como é que é a palavra? Né? Delírio, né? E assim, esses cosmonautas, eles eram ateus, né? Eles não acreditavam em Deus, então assim, a visão de um anjo para eles não faria nem sentido. Era inconcebível, né? O que levou eles a especular que depois, né, quando eles chegaram de volta à Terra, eles sentaram para conversar sobre isso, eles começaram a especular que talvez seja realmente uma inteligência alienígena, utilizando algum tipo de hipnose, né? Estava determinada a evitar que a humanidade explorasse o espaço e que, para convencê-los de que não estavam alucinando, foram mostrados a ele alguns fatos marcantes, retirados das suas próprias memórias. Caramba, então talvez aqueles anjos não sejam reais, mas só uma projeção mental que esses alienígenas colocaram para esses cosmonautas. Tipo assim, provando que, vocês estão vendo isso e vocês sabem que isso não existe. Então, é quase uma confusão mental proposital ali, né? Então, misturou coisas reais, né? Misturou o fato de realmente eles estarem vendo o espaço através da escotilha com uma coisa que é inconcebível para eles, que são os anjos, né? Eles falam realmente que eram literalmente anjos, com asa, com auréola, com tudo, né? Caramba, cara. Então, fica aí esse relato bizarro, né? Você está ouvindo? Dia 28 de março de 1989. A sonda Phobos deveria mapear o solo marciano exaustivamente, a partir da órbita da Lua. Como a Phobos 1 perdeu-se após receber um comando errado, a segunda sonda chegou ao seu destino iniciando sua missão de aquisição de dados do planeta vermelho, que isso foi só em 28 de março de 1989. No entanto, estranhamente, ela parou de funcionar, e para surpresa dos técnicos da base de controle soviética, as últimas fotos mostram um objeto elíptico aproximando-se da sonda a grande velocidade. Aí vem a pergunta, né? Seria um OVNI? Em seguida a isso, a sonda passa a rodopiar fora de controle, e apesar dos insistentes comandos da equipe de controle na Terra, no solo de Marte, a foto mostra um objeto não identificado de formato elíptico de mais ou menos 20 km de comprimento. 20 Tem a km. foto disso 20 km é coisa pra caramba. 20 km. 20 km, cara, é o tamanho do objeto. Nossa, olha que... É uma cidade pequena. Cidade. Não, e aí vem a pergunta. Um objeto desse tamanho não entra na Terra. Eu acho que deve ser tipo uma nave-mãe. Que fica fora. Que fica fora, como se fosse uma base de controle. Ou entra e fica invisível, a gente não sabe como é que é a tecnologia deles. Ou isso. Mas é muito bizarro. E tem essa foto aí, se você botar Russian Mars Probe, você bota lá Phobos 2, que é PHOBOS. E aí 2 em número romano, né? Você bota isso aí no Google que você vai achar essa foto aí. É só uma sombra, né? Mas tem o formato. Já entrando agora nos anos 90,
A STS-48 também fez vídeos de alta resolução de UFOs. Que é o ônibus espacial, né? Space Shuttle, sim, né? Sim, STS de Space Shuttle. Fizeram vários vídeos de UFOs voando em semicírculos. Tem muito vídeo, se você procurar na internet, muitos vídeos de UFOs entrando e saindo da órbita. Por exemplo, em 92 também, né, o colaborador da NASA, Bob Oshler, falou que muitos dos vídeos realizados durante as missões espaciais são brevemente censurados antes da apresentação pública. E a gente sabe isso comprovadamente porque o nosso amigo Jackson, do Portal Fenômeno, que é um dos maiores sites de portais de ufologia do Brasil. Que é amigo do Carlos Alberto. Que o Carlos Alberto é colaborador, ele trabalha, ele também ajuda lá no Fenômeno. Isso. O Jackson, ele pegou, durante muito tempo, ele fez essa pesquisa de salvar todas as fotos da NASA de espaço, começou a analisar e quando ele foi procurar mais fotos, ele viu que a NASA tinha deletado tudo. E ele falou, pô, eles deletaram as fotos legais, maneiríssimas e tal. Passou um tempo, a NASA colocou de volta as fotos. Só que ele pôde observar que as fotos não estavam iguais às fotos que ele tinha no computador dele. Ou seja, que as fotos estavam manipuladas e tem vários pontos na foto que ele tinha que não estão mais agora nas fotos da NASA. Não, e é mole fazer isso, né? Isso no Photoshop a gente conhece, a gente sabe que é 2 cliques você tira uma estrela ali, você apaga rapidinho. Sim, né? Apaga e clona um outro pedaço, você nem percebe. Content Aware, né? Botão rapidinho ali. Você está ouvindo? E aí, seguindo, em 21 de outubro de 95, na missão da Space Shuttle, que foi nesse caso foi a STS-73, a astronauta Catherine Coleman, ela informou a base terrestre em Houston que tinha à sua frente um grande objeto voador não identificado. Ela não especificou tamanho, mas assim, um grande objeto voador não identificado. Essas são as palavras dela, assim. A gente vê que, assim, eu realmente, antes de gravar esse episódio, eu não tinha noção, cara, da quantidade assim. Né? Antes de começar a estudar isso. Todos esses são STS-58, STS-48, se você colocar no YouTube, tem um inclusive que é muito bom, que mostra uma espécie de clarão acontecendo no espaço. E quando esse clarão, tem vários pontinhos brilhando na órbita da Terra. Sim. Tá tudo escuro, que é como se você estivesse de noite, né? A Terra tá, o Sol tá do outro lado, então a Terra tá toda escura, você consegue ver só aquela penumbra da atmosfera, da camada de ozônio, e você vários pontinhos flutuando, assim. E aí pode ser realmente até o que tava falando do cristais de gelo, qualquer outra coisa. Só que de repente... Que reflete o Sol, né? Então. Reflete o Sol, reflete um brilho, até mesmo da própria nave, né? De repente lá de fora tem um clarão. Um brilho muito forte. E um desses pontinhos que tava lá flutuando, lá à deriva, ele voa quase como se fosse uma reação a essa explosão. Sabe? Tipo uma ação em reação. Então teve uma explosão de luz e esse pontinho voa muito rápido na direção do espaço, na direção do nada, né? Então, assim, realmente mostrando que quase como se fosse uma coisa controlada, uma inteligência. O que eu fico mais, assim, espantado é com a velocidade que essa reação acontece. Sim. Porque se você imagina você tá num carro, e seu carro tá ligado, ou numa moto que seja. Tá. E você tá lá na rua e de repente tem uma explosão. Você tem na hora você quer fugir dessa explosão, ou mesmo que não seja uma explosão, pode ser uma batida de carro. Você vai virar na hora. Que aí é um reflexo. Reflexo. Você, opa, deixa eu sair daqui. Você vai virar e isso é normal, natural. Por isso que a galera dá dica, quando você viaja de um lugar para o outro, num ônibus, por exemplo, senta do lado do motorista, na coluna do motorista. Que é Porque se rolar um acidente, o motorista vai tirar o lado dele. Tirar o lado dele, é verdade. Agora você imagina isso acontecendo no espaço. Você é um astronauta, você tem um controle de nesse Space Shuttle, uma base de controle que seja. Sim. Pra você fazer aquilo se mover, primeiro é que nem sempre consegue se mover, né? Porque quando você já esgotou todo o seu combustível pra subir, né? Não, quando você tá lá em cima, você só tá em órbita. Você só tá... Eles chamam de cair pra sempre. Você tá sempre caindo. Sim. Na verdade, você não cai nunca, você tá na órbita em volta da Terra. Sim. E essas naves, elas têm um protocolo pra serem ligadas, né? Essas naves terrenas. Não é um botãozinho que não é uma chave que você vira, tipo um carro. Não é um carro. Né? O avião já é assim. Sim. Pra você ligar um avião, tem um mega procedimento. Pois é. Então, se você tá no espaço, na sua nave, ter feita na Terra, né? Feita na NASA, e aí acontece uma explosão, até você ligar os motores e fugir dali, já passou um tempo, né? Sim. E o que me impressiona é realmente que essa nave, esse OVNI, a maneira como ele se comporta é quase como a gente aqui na Terra tentando se escapar de uma batida, uma explosão. É instantâneo. Sim. É na hora, sabe? Isso é muito engraçado. Fosse um carro que voa, por exemplo. Não é estranho? Você está ouvindo?
Em 96, numa transmissão nacional da rede norte-americana, a NBC, o astronauta Edgar Mitchell, ele afirmou que não teve apenas um avistamento e que conhece pessoas de 3 diferentes países que mantiveram contatos com seres extraterrestres no espaço. Olha que bizarro, cara. O cara conhece gente da mesma área dele que também teve a mesma experiência, né? Surreal. Então, assim, é bem isso que ele fala, né? Manteve contato com seres extraterrestres no espaço. Manteve contato, como assim? Ele tá em constante comunicação com esses seres, né? Tem até aqui na nossa fonte, que a gente pegou aqui o texto, fala desses sussurros no espaço, né? Como se fossem realmente criaturas que mantêm algum tipo de contato. Sim. Agora, será que é contato físico? Talvez telepático. Eu vou ler aqui, que é bem legal. Fala o seguinte. Existem episódios da exploração espacial soviética que não são discutidos nem atualmente na Rússia, tais como os chamados sussurros espaciais. Um cosmonauta, que chamaremos de X, que pediu anonimato, revelou algumas informações a respeito desse inusitado fenômeno. Ele recorda que seus colegas haviam ouvido rumores sobre tais sussurros, mas que não compartilhavam informações entre si e nem com a equipe médica, pois temiam ser removidos do programa. X acreditava que os boatos eram apenas uma lenda criada pela primeira equipe espacial soviética para assustar os novos integrantes, mas ele estava enganado, pois eram verdadeiras. Ele e um camarada, né? Que é legal chamar de camarada porque na União Soviética, né? Todo mundo é camarada. Sim, comrade. Ele e um camarada estavam a bordo de uma espaçonave sobrevoando o hemisfério sul, quando ouviram um primeiro sussurro, como se alguém mais estivesse próximo deles. Ele fala o seguinte: era uma sensação intensa de que alguém estava nos vendo, invisível, né? Apenas nos observando atrás da gente, pelas nossas costas. Eles não tiveram dúvida de que estavam sendo notados, realmente. Um segundo depois, o seu camarada, um engenheiro de voo, que estava olhando pela vigia, pela escotilha, repentinamente se virou e olhou em sua direção. Quando ambos receberam diferentes mensagens telepáticas, né? Eles eram pessoas bem centradas, esses dois cosmonautas, e distantes de qualquer crença mística ou qualquer tipo de religião. Além de bons amigos, os dois, já que se conheciam bem antes do treinamento, porque eles vieram da mesma cidade. Por isso eles não temeram em compartilhar suas impressões uns com os outros, mesmo ao término do episódio. A reação que tiveram durante essa sensação de estar sendo observado foi idêntica aos dois, né? Um deles, o X, ele ouviu alguma coisa bem perto dele. E nessa mensagem telepática, dizia que eles tinham chegado ali muito cedo. E o que fizeram de forma errada. Acredite em mim, pois eu sou o seu ancestral. Você não deveria estar aqui. Volte à Terra e não viole as leis do Criador. Disse isso em um tom, né, bem, assim, na sua cabeça, né? Uma voz na sua cabeça. Voz imponente, será? Uma voz imponente. O sussurro também foi ouvido por eles mais de uma vez, com a mesma fala, o mesmo texto, né, da primeira ocasião. Vocês não deveriam estar aqui, volte pra Terra, vocês estão desobedecendo as leis do Criador, né? Caraca. Pois é. Eles resolveram, os dois, imagina os dois céticos, né? Eles encararam o dilema de relatar depois pra base, né? Eles ficaram pensando, será que a gente deve falar isso pra eles? Porque se o fizessem, suas carreiras poderiam terminar imediatamente. Outros cosmonautas também mantiveram silêncio, de forma que nada fosse revelado aos seus comandantes. Apesar dos dois gostarem de ficção científica, né, levou a eles a especular de que foi realmente uma inteligência alienígena, utilizando algum tipo de hipnose. Você imagina. Bizarro, né, cara? Pois é. Agora, assim, existe alucinação coletiva? Acontece isso? Eu tô perguntando porque eu realmente não sei se acontece isso. Existe, né? Existe. Com certeza, mas assim, é aquele negócio que a gente falou no começo. Eles eram duas pessoas no seu estado físico e mental mais, assim... Máximo, né? Máximo, né? Sim. Não é uma coisa dessa, não é de se esperar. E aí você coloca isso do lado de todos os outros relatos que a gente viu aqui, né? Onde há fumaça... A fogo, né, cara? Essa é uma frase feita, mas que... cara, impressionante. Você sabia, Zoucas, que o Carlos Pontes, que é o astronauta brasileiro, né? Ele fez parte do Centro Brasileiro de Pesquisa de Discos Voadores. Eu não sabia disso, cara. Não sabia, não. E quem é o presidente dessa instituição aí é o Jevaé. Ah, que legal. Eu não sabia dessa informação, não. Eu achei isso hoje, por acaso. Pesquisei sobre o Marcos Pontes, ele tinha alguma coisa relacionada a isso. E aí, parece que isso aí tá no currículo dele.
Legal, né? Uma outra coisa que me marcou também nesse assunto de OVNIs no espaço foi em 2017, cara, um astronauta da NASA, ele filmou um OVNI próximo à estação espacial, a estação internacional, né? A ISS. Ele tava usando uma câmera GoPro na hora, ele tava do lado de fora da estação fazendo algum procedimento lá. Algum reparo, alguma coisa assim. E tava filmando. E aí ele viu um objeto passar. Alguns objetos, não era um só não. E ele tapou com a mão, assim. Bizarro. Esse vídeo viralizou. Ele tampou pra ninguém poder ver também. Ele tapou pela lente, assim, né? Onde a lente tava captando o objeto. Ele botou a mão na frente. Tem isso. Se você procurar no YouTube aí, sei lá, bota astronauta ISS cobrindo o OVNI com a mão, você vai achar aí. Porque tem vários vídeos disso aí. Inclusive gente fazendo react, né? Sobre esse vídeo aí. É engraçado muito que essa semana... Isso não aconteceu essa semana, aconteceu... algumas semanas atrás. Mas eu tenho visto essa semana vários vídeos de pessoas de lugares diferentes do mundo filmando pontos não luminosos, pontos voando no céu contra a Lua. Pessoas filmando a Lua e na frente da Lua saindo, parece que saindo de trás da Lua, de dentro da Lua, vários pontinhos, passando na frente da Lua, assim, então... Você viu esse vídeo? Vi, tem, assim, não, vi mais de um, que é a mesma coisa, passando vários pontinhos na frente da Lua, uma outra pessoa conseguiu ver que parecia que tava saindo da Lua. Será que é uma coisa da atmosfera? Será que é... Eu quero muito comprar um telescópio, cara. Tenho uma vontade de comprar um telescópio, sabia? Não basta só saber... Não tem que saber comprar, porque não é qualquer um. Pois é. Né? Eu sei que tem vários tipos diferentes. Tem que saber também controlar ele, que também já é outra coisa. Né? Parece que ele vem todo desmontado, né? Não tem uma parada dessa? Depende do telescópio. Bom, bizarro. Enfim. Você está ouvindo Hangar 18. Galera, o que vocês acharam desse episódio? Que vocês acharam que a gente pulou algum caso aí, ficou faltando? Ou a gente falou besteira aqui? Manda pra gente aí pelos nossos canais, né? Pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram. Isso. Segue a gente aí pelo Instagram, Facebook, Twitter. Pode mandar mensagem pra gente que a gente vai responder, vai ler. Nem que seja com emoji, a gente vai responder. E segue a gente lá. Não esquece de avaliar a gente lá nas plataformas, no Spotify, no Google Play, no Apple Podcast. E nas outras que você ouve, né? Que tem o Castbox, tem várias. E se você tiver algum relato, que não precisa necessariamente ser algo que você viu, mas que você escutou de alguém, manda pra gente pelo telefone +1 647 830 0422 ou +1 647 884 3958. É isso aí, galera. Até a próxima aí. Até o próximo episódio do Projeto Não Humanos. Não Humanos. Cara, olha só, eu acho que a gente tem que fazer uma frase de efeito igual o Andrei fez com o Mundo Freak. Que ele fala, não olhe para trás. A gente tem que inventar uma frase. Pode ser, sei lá, olhe para o céu. Olhe para o céu. Aí, ó, olhe para o céu. Então é isso aí, até o próximo episódio do Hangar 18 e olhe para o céu. Olhe para o céu. 2, 5, 7. 2, 5, 7. 1, 2, 3. Hangar 18.